Agora em oficial, né, gostaria de dar boa noite para todos aqui. Eu sei que ainda tem alguns para entrar, geralmente ainda a gente vai receber bastante gente hoje aí, mas vamos ganhar o nosso tempo, né? Vamos honrar também você que chegou no horário, né? Então a maioria já ouviu um pouco aí a respeito do pastor Fernando, claro que ele pode também, né, utilizar do início aí da fala dele para se apresentar um pouquinho. Mas, queridos, pastor Fernando Diniz, ele é uma bênção. Eu, particularmente, estou muito empolgado com aquilo que a gente vai receber hoje à noite. Eu já fui grandemente impactado pelas ferramentas que ele trouxe para a minha vida, para o meu ministério, nos encontros que a gente tem no GKPN, que são encontros de pastores aí do Brasil todo, que uma vez por ano a gente faz. E além de um grande pastor, para mim ele é um grande amigo, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ele. E por isso que eu convidei ele para estar aqui conosco hoje à noite. Eu acredito que ele carrega uma unção muito poderosa, né, na vida dele, uma unção pastoral, de gestão de pessoas, de edificação de pessoas e de equipar líderes mesmo. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito, muito rica. Amém? Pastor Fernando Diniz, fique à vontade, tá? Você tem o tempo que você precisar e aí depois a gente vai também fazer algumas perguntas, conversar. Eu acho que vai ser muito legal, tá bom? Fique à vontade, vamos lá. Maravilha, meu amigo. Em primeiro lugar, muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras tão generosas. Também tenho um grande apreço por você, por sua família, seus irmãos, né? Seu irmão, sua irmã, seu cunhado, enfim, toda a sua família. Que Deus abençoe muito vocês. Muito honrado com esse convite. Espero ser muito útil na vida desta minha família de Lages, né? Porque, embora não nos conhecemos, os irmãos que estão aqui pessoalmente, mas vocês são muito, mas muito bem representados. Porque o Lucas é um querido, o jeito dele, você também, viu, meu amigo? Eu me identifico muito com você. Então, para mim é uma honra conhecer o corpo de Cristo que está aqui juntamente com todos esses irmãos. Usando aqui mais um minutinho, só para, talvez não para todos, mas para um ou para outro, talvez tenha um pouquinho de curiosidade. Hoje eu estou com 45 anos e comecei liderando jovens, né, quando eu tinha 20 anos. Então, há 25 anos a gente está podendo aí servir. Na época que eu comecei, tinha pouco tempo de namoro e a minha namorada naquela época, ela hoje é minha esposa e juntos nesses já há mais de 2 décadas unidos, né, 20 anos de casamento. Nós, então, temos 3 filhos. O Fabrício tem 17 anos, em maio ele vai fazer 18 anos. O Bernardo tem 14 anos e a Manuela tem 11 anos. Vai fazer 12 agora, no mês que vem. E a gente lidera o Ministério Nacional de Jovens. A gente usa uma sigla chamada MAG, Marcando a Geração, que é a Identidade Nacional de Jovens e Adolescentes da Comunidade da Graça. E como eu disse aqui, eu ajudo o pastor Carlos Alberto na organização. Toda semana a gente tem uma reunião online com todos os pastores e eu auxilio nessa coordenação e também pastoreio a igreja local na cidade de Guarulhos. E queridos, como é que eu, dentro do convite que eu recebi, como que eu planejo fazer? Eu vou discorrer nesses próximos minutos alguns pensamentos aqui sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. E depois a gente vai abrir, né? Vou abrir para perguntas. O que eu vou falar agora, eu vou trazer um pequeno pensamento a respeito daquilo que a Bíblia diz. Eu orei ao Senhor e a palavra-chave nessa noite, eu sei que é uma realidade para vocês, mas a palavra-chave nessa noite que o Senhor colocou no meu coração é sobre unidade. Eu vou discorrer um pensamento sobre unidade, vou entrar na questão, como já foi dito, sobre gestão de pessoas, vou falar um pouco sobre perfis comportamentais, esta maravilha que Deus deu para o ser humano, que eu acho fantástico, eu amo ler, estudar, eu vejo essa diversidade que Deus deu a cada pessoa, os temperamentos, e você vai se identificar com alguns deles, vai ser muito interessante. E a partir daí, eu vou concluir, e aí sim a gente pode abrir para perguntas. Eu só coloquei aqui, especialmente porque tem um perfil presente aqui nessa sala, Lucas, que gosta de saber tudo que vai acontecer antes. Tem perfis que são assim, gostam de falar, não gostam de surpresa. Como que vai? Tem gente que gosta assim, não quer nem saber, vai falando, e você, agora tem gente que gosta de saber tudo antes. Por exemplo, há pessoas que gostam,
quando vão viajar, meses antes gosta de saber o hotel, já reservar tudo direitinho. E tem gente que faz isso faltando um dia. Então, aqui eu estou atendendo a necessidade daqueles que gostam de já saber como que vai ser nosso encontro. Posso fazer uma oração? Você está com o microfone fechado. Perfeito. Senhor, eu quero te agradecer por esse grande privilégio de estarmos aqui reunidos, como família de Deus, como corpo de Cristo. Obrigado pela vida dos meus irmãos, minha família na fé. Obrigado mesmo, Pai. Que o Senhor ajude-me a ser útil na vida dos meus amados, através daquilo que o Senhor tem repartido. Em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui possa ser atendida na sua necessidade, possa ser suprida. Se alguém está aqui, está ansioso, preocupado com algum detalhe, que o Senhor venha trazer paz ao coração, que o coração se acalme agora, que o coração se tranquilize, sabendo que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. No nome de Jesus, eu te peço, te agradeço pela doce e poderosa presença do Espírito Santo em nossas vidas, em cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Bom, meus queridos, então, no caso, se você precisar intervir, fica à vontade, viu? Então, beleza, entra aí e vai me acionando, tá? Bom, gente, primeiro, uma coisa que eu queria dizer é assim, para mim é uma grande honra porque todos que estão aqui reunidos, naturalmente o seu tempo é muito valioso, o seu tempo é muito precioso. Vocês são uma igreja muito querida e poder usar alguns minutos para poder falar com vocês é algo assim muito, muito caro. É algo assim muito especial. É algo que tem um valor muito grande. Então, é por isso que eu me sinto muito responsável, né? E quando eu orava ao Senhor e eu pensava assim, eu não agora eu estou vendo vocês, assim, aqueles que estão, estou vendo o rostinho de vocês, mas eu fiquei pensando, cada pessoa que está aqui neste Zoom tem as suas particularidades, a sua vida, suas questões familiares. Há pessoas que estão aqui e talvez estão bem tranquilas, vivem um momento na vida assim de boas notícias. Outras pessoas estão aqui, estão passando dias difíceis, talvez até alguns aqui, sabe, chegaram a fazer perguntas assim muito, muito sérias para Deus e se questionar. Alguns aqui têm filhos, outros não têm filhos e, enfim, de uma maneira, né, específica, nós estamos agora aqui. Aprove a Deus unir a história de todos que estão aqui e formar uma família nesta cidade de Lages. Deus nos chamou para sermos sal, sermos luz, a gente exercer nossa influência, fazendo a diferença onde a gente está, andando em unidade no temor de Deus. E eu creio que é isso que vai sustentar, porque todos que estão aqui nesta sala, qual que é o nosso desafio? Fazermos uma caminhada por longos anos. Eu fico pensando, o que é que vai sustentar você daqui 1 ano, daqui 2 anos? Essa equipe de liderança, há pessoas que lideram células, os pequenos grupos, há pessoas que vão liderar células, há pessoas que assumiram responsabilidades. Né? Deus foi costurando a sua história e foi unindo você a esta família, a esta igreja. O que é que vai sustentar você ao longo dos anos? Porque eu creio que se você está aqui, a não ser que você precise mudar de cidade, eu imagino que a sua intenção e o seu desejo é continuar por toda a sua vida andando numa aliança com essa igreja, com essa família na fé que o Senhor levantou. O que é que vai oferecer a você uma jornada, uma caminhada sustentável? Uma caminhada assim frutífera. Como Jesus disse lá em João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, quando eu estou olhando para vocês, eu também olho para o lugar onde eu pastoreio, e às vezes eu olho para os rostinhos de cada líder e eu fico pensando, como que vai estar esse líder daqui 1 ano, daqui 2 anos? Nós não estamos apenas envolvidos num ativismo, numa tarefa, nós somos pessoas. Temos nossas fraquezas, temos nossa própria vida, temos a saúde. O que é que vai fortalecer? O que vai tornar este líder, esta líder frutífero para que Deus seja glorificado? Queridos, para mim eu não tenho a menor dúvida. Não é a nossa competência pessoal. É a nossa unidade.
Esse é o segredo. Eu já começo dizendo para todos que estamos aqui reunidos. A unidade, andar em unidade profunda, essa palavra que é muito usada. A unidade que muitas vezes é interpretada como algo que tem que ser buscado, mas na verdade Cristo já morreu por ela, ele já entregou ela para nós. A unidade é uma coisa tão preciosa, porque ela tem um potencial revelador de quem Deus é. A unidade mostra, Jesus falou assim, o fato de vocês, a maneira como vocês se tratam é que o mundo vai saber que eu fui enviado. Então as pessoas vão reconhecer Deus, vão reconhecer pela maneira como a gente se trata. É a maneira como você trata a sua equipe, a maneira como a gente, essa questão de tratar é uma coisa profundamente poderosa. E eu vejo que é a gente andar em unidade. Unidade. Estarmos na mesma direção. A gente valorizar aquilo pelo que Cristo morreu. Ele não só orou para a gente ser um lá em João 17, ele morreu para que a gente fosse um. E a unidade é um negócio que é muito atacado, irmãos. Eu sei que você está aqui, eu não tenho a menor dúvida que eu estou olhando para rostinhos de pessoas que este assunto na sua vida já foi atacado. E vai ser testado. Vai ser testado. Me permita eu só contar uma história aqui, Lucas, que aconteceu esses dias, cara. Esses dias, assim, já algumas semanas, mas assim, para mim tô com a memória recente disso. Uma pessoa me procurou, um homem me procurou, e agora, no período da pandemia, inclusive. Tanto que nós falamos por WhatsApp, em videochamada. E ele disse o seguinte, ele falou, pastor, eu queria falar contigo, porque ele começou a expressar a admiração que ele tinha por mim, e aquela admiração foi crescendo, ele foi dizendo que me tinha como referência, como inspiração, ele dizia que até o ponto de me copiar em várias coisas, porque ele queria, enfim, uma forma dele achar que estava me honrando, enfim. Só que em algum momento uma sementinha entrou no coração dele. Em algum momento eu não supri uma expectativa dele. Talvez e aí ele nomeou isso, ele falou assim, eu não tive talvez em algum momento a atenção que eu queria ter. E ele começou a perceber que aquilo entrou no coração, ele falando comigo isso, ele falou assim, e chegou no momento que ao invés de eu te admirar, eu criei um sentimento totalmente contrário no meu coração. E eu comecei a perguntar, o que é isso que eu estou sentindo? E aí ele falou assim, eu consegui dar nome para aquele sentimento. O que eu estava sentindo se chama inveja. E eu estou aqui, eu pedi para a gente conversar, ele dizia para mim, porque eu queria te pedir perdão. E ele me pediu perdão, e eu pude renovar minha aliança com ele. Eu falei, meu irmãozão, você que me perdoa naquilo que eu não atendi uma expectativa sua. Para resumir a história, queridos, a coisa foi liberada. Ele, a esposa e as filhas estão uma bênção. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque unidade é intimidade. Unidade não é a torcida no estádio, torcendo para um time, gritando, todo mundo aqui, estamos unidos! Unidade é tratamento, é tratar no profundo. E eu imagino, porque eu já o conheço, eu conheço a história dele, ele teve uma história já um pouco complicada e talvez ele permitiu que essa semente entrasse no coração dele, mas ele tratou. Ele foi muito corajoso. Ele fez uma coisa que não é muita gente que faz. Ele falou abertamente. E quando ele fez isso, ele provou o quê? Que ele quer andar em unidade. A unidade custa muito caro. A unidade é uma coisa que custa caro, mas Deus é glorificado na unidade. Então é a primeira coisa, com isso eu estou aqui encerrando esse primeiro bloco e agora eu vou entrar numa outra parte. Mas eu espero que isso já esteja assim, inspirando o seu coração, fortalecendo aquilo que para você já seja um valor, mas que vai ser testado. A sua unidade vai ser testada. Em algum momento pode passar pensamentos sobre o que você está fazendo, sobre às vezes as pessoas que você lidera, que você cuida, que você serve. Muitas vezes elas não agradecem, elas não reconhecem o trabalho que você faz. Muitas vezes você fez coisas no silêncio e ninguém viu.
Só que o que você fez foi para o Senhor. Mas a sua característica humana, muitas vezes, naquele momento, esperava talvez que as pessoas que estivessem debaixo da sua liderança estivessem mais junto com você, né? Estivessem expressando mais, ali queimando mais com você. E não aconteceu isso. E talvez em algum momento você já até pensou se vale a pena você ficar fazendo isso. Quero dizer para você que vale a pena. Vocês têm uma liderança que leva a Deus a sério. E isso se chama honra. Faça sempre, irmãos. Faça sempre. A unidade, ela custa caro. A unidade envolve intimidade, envolve a gente tratar questões. E para mim, a maneira como essa pessoa falou comigo foi uma grande lição, uma inspiração. O que é que o corpo de Cristo é possível? Como que a gente deve fazer para andar em unidade? Bom, a unidade tem uma coisa muito interessante também que acontece na unidade. A gente tem diferentes características. Diferentes características. Cada pessoa que está aqui tem um dom. Eu já até fiz músicas sobre isso, gente. Você tem um dom. Não vou cantar aqui agora, fiquem tranquilos, porque não é a minha aptidão principal, mas para mim essa questão é tão importante. Cada um de nós tem uma graça de Deus. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse texto para mim é muito poderoso. Cada um exerça o dom que recebeu. Todo mundo que está aqui, ó. Todo mundo que está aqui. Estou vendo aqui o nome, né? Maria, Ricardo, a Lígia, José Augusto, Alceu, Emerson, Aline. Cada um de nós temos um dom. Eu não sei se já está claro para você qual que é o seu dom, mas Deus deu um dom para você. E na sua palavra lá, Pedro diz, exerça isso, porque o que nós recebemos não é nosso, é de Deus, para servir as pessoas. Como? Administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. E aí, baseado nisso, eu queria que você ouvisse um pequeno trecho que eu escrevi sobre isso. Dom é uma habilidade dada pelo Espírito Santo de Deus aos seus filhos para que possamos servir uns aos outros. O dom não torna ninguém melhor que o outro, e sim mais eficiente no serviço que Deus espera que ofereçamos aos nossos irmãos. Existem múltiplas formas de dons. Tem os dons que ajudam a inspirar e ter esperança para o futuro. Tem aqueles que trazem cura, bem como aqueles que são hábeis para restaurar e fortalecer o próximo. Existem dons que ajudam a trazer sabedoria e direção. Os dons para apoiar e auxiliar, bem como os dons de ensinar. Tenha um relacionamento bem próximo com Deus para compreender como você pode servir ainda mais. Lembrando que todos temos o dom de amar e é por isso que desejamos servir. Bom, a Bíblia fala muito sobre dons. Como a gente viu aqui, tem dons que apoiam, ajudam, restauram, trazem direção. Não sei qual é o dom que você percebe que o Espírito Santo te capacitou. Se você gosta de exortar, né, que significa levantar o ânimo. Se você é aquela pessoa que já usa o dom para trazer algo específico, com sabedoria, trazer uma direção para a vida das pessoas, porque tudo isso edifica a vida da igreja. E tem uma coisa que eu descobri que é uma graça de Deus derramada sobre a humanidade, que são os perfis, os temperamentos. Os temperamentos, quando eu observava assim, por que as pessoas agem dessa forma? Por que tem gente que é mais irritada? Por que tem gente que é tranquila? Por que tem gente que gosta de liderar assim, tudo? Qualquer coisa ela está comandando as coisas, as pessoas. Por que tem gente que foge de liderar? Por que tem gente que quer falar mais do que todo mundo? Por que tem gente que não fala quase nada? Por que tem gente que gosta de planilha, de relatório, de Excel? Por que tem gente que nem liga para essas coisas?
Eu não sei com qual característica que você está lidando aí, se identificando aí. E eu observava essas coisas e eu comecei a, a buscar isso, né? E eu me interessei tanto por isso, Lucas, que eu fazia comércio exterior aqui numa universidade aqui em São Paulo, no Mackenzie. E aí comecei a me interessar por pessoas, fui fazer pedagogia, cara. Sou pedagogo. E aí eu falei assim, eu quero trabalhar com educação de pessoas. E depois eu fiz algumas certificações e uma delas que eu fiz foi exatamente numa numa metodologia, numa teoria chamada teoria DISC, que talvez alguns de vocês conheçam, que é uma explicação teórica que mostra um pouquinho de como as pessoas se expressam. São comportamentos observáveis. O DISC sozinho, para quem conhece, sabe que ele não responde tudo. Existe uma outra teoria chamada teoria dos motivadores. Existem pessoas que, por exemplo, são teóricas. O que são as pessoas teóricas? Elas gostam da parte intelectual, de tudo. Para elas é um fim em si mesmo saber sobre tudo. Se elas pegarem algo, elas pegarem essa lapiseira, elas gostam de entender do que é feito, elas gostam de participar de um monte de curso, elas guardam e-mails de cursos, elas entram em livrarias, compram livros, sabe que não vai conseguir ler todos os livros, mas compra mesmo assim os livros, porque o prazer delas é o conhecimento. Existem pessoas que, por exemplo, são mais utilitaristas. O prazer delas, essa eu estou falando da teoria dos motivadores, elas gostam de saber o retorno sobre o investimento. Então, se aquele tempo que ela vai dispensar, se o dinheiro que ela vai investir, se aquilo vai trazer um retorno. Às vezes dá até a impressão que essas pessoas são muito materialistas, mas na verdade é um motivador para elas. Elas gostam de saber se aquilo vai trazer um retorno. Existem outras pessoas que são mais, a motivação dela é social. Elas não aguentam ficar um mês sem ajudar alguém. Então, assim, elas são movidas por ajudar. Você que não tem talvez essa motivação tão forte, você fica perto dessas pessoas, você acha que você é a pior pessoa do mundo. Porque elas não aguentam ficar um mês sem realizar uma ação. Tudo para elas vira um projeto social. Elas querem ajudar a humanidade. Existem outras pessoas que, por exemplo, elas são mais individualistas. A teoria diz exatamente, usa essa expressão, individualista. Elas gostam de status, elas percebem a vida com base naquilo que elas conquistam. Então, você já percebeu que há pessoas que gostam de colocar os diplomas na sua sala, no seu consultório. Para elas é importante essa percepção do status, do poder, da posição. Às vezes dá até a impressão que essa pessoa é gananciosa, mas não é. Ela olha para si, ela tem prazer de se perceber viva por aquilo que ela conquista. E há outras pessoas que são tradicionais, elas buscam um sistema de vida. Então, aí você diz, puxa, mas como que essas pessoas se comportariam diferente? Simples, você dá um anel para o teórico, ele vai querer estudar o anel. Dá um anel para o social e ele vai reverter aquele anel numa ajuda. Dá um anel para o tradicional e ele vai guardar aquele anel para mostrar para o filho, para o neto, enfim. Dá um anel para o utilitarista, ele vai vender aquele anel imediatamente. Dá o anel para o individualista, ele vai colocar uma pedra cara e vai usar. Com isso, o que eu quero dizer? Que cada pessoa reage de forma diferente na teoria dos motivadores. A teoria dos motivadores, que eu estou trazendo um pouquinho para vocês, ela é a teoria que mostra assim, algumas coisas que você faz por prazer. Você não sabe nem explicar, mas você é atraído a fazer isso. Agora, o DISC é uma teoria que mostra os comportamentos que a gente tem para evitar situações que a gente tem medo. Então, por exemplo, o DISC ela significa dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, por exemplo, os dominantes, eu vou falar algumas características deles. Os dominantes, eles são mais focados em resultados do que em pessoas. Talvez eu vou trazer aqui nesses minutinhos uma quantidade de informação e é muita informação assim para a gente, talvez se você quiser anotar, enfim, mas depois a gente vai ter o tempo de pergunta para quem quiser repassar algum detalhe. Os dominantes,
eles são muito focados em resultados. Eles não estão muito preocupados com os sentimentos das pessoas. Então, o dominante, ele muda com rapidez. Se ele fez uma reunião com 10 pessoas e ele saiu da reunião e ele teve uma nova ideia, ele tem a percepção de que a ideia dele é melhor. Então, ele vai mudar mesmo que não dê para fazer outra reunião. O dominante, qual que é o ponto forte dele? Ele carrega o mundo nas costas. Ele é uma pessoa assim, extremamente realizadora. Você vai encontrar pessoas assim. O dominante, existe uma certa dificuldade de liderar o dominante, porque o dominante, ele mostra uma força muito grande. Ele, na verdade, tem a tendência de liderar, ele tem a tendência de coordenar as coisas. Até a forma de falar, o tom de voz, estou dizendo assim, eu estou generalizando aqui só para ficar mais claro, por causa do tempo. Tem pessoas que têm nuances mais fortes, outras nuances mais leves. Mas o dominante, normalmente, ele não pede, ele manda. Então, se uma pessoa vai falar assim, por favor, você pode pegar essa lapiseira? Se é um dominante, ele vai falar assim, pega a lapiseira. Até na forma de falar, o jeito, o tom de voz. Qual que é o ponto forte? São pessoas que vão atrás de resultados. Eles são determinados. O mundo precisa deles. A igreja precisa de gente assim. Sua célula precisa de gente assim. Que, põe pressão. Às vezes a gente precisa de uma pressão do dominante. Qual é o ponto fraco do dominante? Que às vezes ele tem dificuldade de ouvir as pessoas. O dominante, qual que é o medo dele? Ficar para trás. Então ele se torna uma pessoa muito competitiva. Quando você está perto do dominante, você percebe que ele é uma pessoa que normalmente vai dominar a conversa. E ele vai dirigir a conversa. Você vê que se você falou uma frase, ele falou 10, você falou uma. A hora que você vai falar uma, às vezes você nem terminou a uma, ele já está falando de novo. O dominante, qual que é o sentimento mais presente nele? A impaciência. Então, se você começa a falar alguma coisa, passou de 1 minuto, ele já começa a olhar no relógio. Que ele já quer que você vá direto ao ponto. Então, quando você... e qual que é o ponto fraco? Exatamente essa. A impaciência que ele tem com as pessoas que têm um outro perfil. Depois de eu apresentar os 4 perfis, eu vou mostrar um pouquinho como que você pode abordar cada perfil. Como que você pode ter sucesso na sua comunicação para abordar os 4 tipos de perfis, porque eles estão presentes na nossa vida. E nós somos um deles. Eles vão estar na célula, eles fazem parte da nossa família. Olha, eu tenho certeza que nesses próximos minutinhos, se você mudar um pouquinho a maneira de você falar, de você abordar, se você entender o idioma do dominante, você vai começar a ter melhores resultados na sua comunicação com eles. Então, o dominante, ele tem essa característica, ele é muito determinado e a emoção mais presente é a impaciência. Aquela pessoa que está no trânsito fica com raiva, buzina mesmo, quer ver as coisas acontecerem, põe pressão em todo mundo, ao ponto de algumas pessoas até terem medo de conversar com eles. O que o dominante deveria fazer? Ele deveria ter uma pessoa perto dele para ele ouvir. Porque o dominante ele precisa de alguém para ouvir. Porque o dominante ele tem dificuldade de ouvir as pessoas. Ele dificilmente vai reconhecer que está errado. Porque, lembra que eu falei? Uma das características dele é que ele é mais competitivo. Então, esse é o dominante. Eu não sei se tem alguém aqui que se identifica com essas características. Tem aqui eu tenho um material que eu sempre ando com eles. Olha algumas outras características. O dominante é corajoso, é decidido, ele é desafiador, ele é enérgico, ele é direto. O dominante, ele é franco, impaciente, já falei. Ele é incansável. Dominante. Vamos falar do segundo perfil, que é o influente. O influente já não é muito focado em resultados, ele é focado em pessoas. Qual que é o medo do influente? Porque a teoria diz que é uma teoria que mostra alguns medos que a gente tem. O dominante tem medo de ficar para trás, então ele se torna uma pessoa muito competitiva. Fala firme, se impõe, domina a conversa. Qual que é o medo do influente? O influente é uma pessoa que tem medo de não ser aceito pelas pessoas. Se incomoda ele saber que as pessoas não gostaram dele. Então, ele é uma pessoa
qual que é a emoção mais presente nele? A alegria. Isso que eu falei, o medo não é que é uma coisa consciente, é que para o influente faz bem para ele ser aceito, ser bem quisto. Então ele é muito alegre. Normalmente o influente ele fala sorrindo, ele fala tocando. Na pandemia agora deve ser o tipo de perfil que mais sofreu, né? Porque ele gosta de falar tocando, ele fala sorrindo, ele é alegre, é uma pessoa alegre. Você percebe quando ele chegou porque ele fala alto, ele é uma característica das pessoas influentes. Qual que é o ponto forte deles? Eles são focados em pessoas, então eles conseguem agregar, eles são gregários. Eles formam equipes, eles formam grupos, eles levam as pessoas para cá, eles levam as pessoas para lá, eles são comunicativos, eles são animados, eles são otimistas, às vezes até demais, eles são intuitivos, eles acreditam que tudo vai dar certo no final. Tanto que eles não são muito de ler manual, ler relatório, dessas coisas. Eles detestam ler essas coisas. Eles acreditam no final vai dar tudo certo. Muitos influentes, eles se atrapalham muito em vestibulares porque eles acham tanto que vai dar certo e aí eles descobrem no último dia que eles deveriam ter sido aplicados e estudado bastante. Bom, qual que é o ponto fraco, vamos assim dizer, do influente? É que às vezes ele não é tão bem organizado. Ele não tem muito objetivo e muito foco. O influente, para ele importa estar com as pessoas. O influente começa muita coisa ao mesmo tempo. Você olha assim, ele está fazendo um monte de coisa, mas ele não está assim, muito determinado num foco só. Ele tem vários focos. Quem é influente está aqui, ó, precisa ter mais foco. O influente ele não gosta de ficar sozinho. Ele tem um problema com o silêncio. Ele morre se ele tivesse que trabalhar num lugar isolado, porque ele gosta de falar com pessoas. Ele fala com o computador, ele fala com o pernilongo que passou, ele fala com todo mundo, ele confia em todo mundo, no avião ele faz amizade, ele conta a vida dele, ele espera que as pessoas contem a vida delas também. Tudo para eles viram mini festas, mini eventos. Eles são importantes, só precisam observar os pontos de fraqueza. Terceiro grupo, o grupo dos estáveis. Qual que é o foco dos estáveis? Pessoas, só que eles não são divertidos. Qual que é a emoção mais presente? Eles não demonstram emoção. Os estáveis, se eles estão muito bravos, assim, mas muito bravos, o rosto deles é mais ou menos parecido com esse aqui, ó. Mas se eles estão muito felizes, alegres demais, o rosto deles é parecido com esse daqui, ó. Ou seja, você não sabe o que eles estão sentindo. Qual que é o ponto forte do estável? A estabilidade. Qual que é o medo deles? Muitas mudanças. Eles não gostam de muitas mudanças. Eles não gostam de pressão. Eles não gostam de ambientes tensos. Eles gostam de ambientes mais estáveis. Eles gostam de saber o que vai acontecer. Eles gostam de planejar as coisas. Então, qual que é o ponto forte deles para a equipe? Planejamento. E isso eles carregam uma bandeira e seguem o líder por muitos anos. Eles gostam de... Uma vez eu fui comprar um calçado, estava com a minha esposa, e eu falei para aquele senhor, eu falei, como que o senhor cuida das suas costas? Ele levantou assim, começou a falar da vida dele, ele disse assim, olha, eu faço isso há 35 anos, a minha vida nunca mudou, ele falou isso para mim. Eu faço a mesma coisa faz 35 anos. E eu pensei dentro de mim, Jesus, esse homem perdeu a vida dele fazendo só isso. Mas aí eu olhei nos olhos dele e percebi que ele estava contando para mim como se fosse uma grande história. Ele estava dizendo para mim, olha que legal, meu filho, minha vida nunca mudou. E para ele é uma coisa maravilhosa. Olha que loucura isso. Por isso que tem gente que se você falar assim, eu quero falar de Jesus porque Jesus vai mudar a sua vida radicalmente. A pessoa olha, talvez dentro dela pensa assim, não, mas eu não queria. Eu quero Jesus, mas eu não queria que não precisa, tem que mudar tudo, porque há pessoas que lidam com mais dificuldades com as mudanças. Então, neste caso, qual que é o ponto forte? Planejamento dos estáveis. Qual que é o ponto mais delicado e um ponto fraco que quem é estável, ele está aqui na sala, precisa trabalhar isso? Não demonstrar emoção. O estável, normalmente, ele não fala nada, ele não expressa emoção,
Ele gosta de conversar com pessoas, mas as pessoas têm que tomar a iniciativa de puxar a conversa com eles. O estável, ele não vai entrar ele não vai expor o que ele está sentindo, o que ele está falando. Por quê? Porque ele não gosta, ele sabe que se ele falar alguma coisa que pode ser diferente da outra pessoa, pode criar uma instabilidade. Por isso que ele não vai falar. Certamente você tem pessoas estáveis na sua célula. Se você não fizer a abordagem correta, sabe quando que eles vão falar o que eles estão sentindo? Nunca. Eles não falam. O estável ele não tem iniciativa de expressar o que ele está sentindo. Mas vamos para o quarto grupo. Os conformistas. Os conformistas são as pessoas que são focados em resultados, mas eles não são extrovertidos, como o dominante. Os conformistas, eles são introvertidos, eles gostam de trabalhar sozinhos. Eles têm medo de que as coisas deem errado, então por isso eles gostam, normalmente eles se tornam centralizadores, eles têm dificuldade de delegar. Eles gostam de fazer as coisas sozinhos para certificar de que tudo vai dar certo. Aliás, uma coisa que eles temem é uma crítica ao trabalho deles. Talvez para o influente, você criticar o trabalho dele, tá dando risada, ele dá um abraço em você ainda. Mas para o conformista, ele vai ficar uns 3 dias assim. Às vezes uma coisinha simples que você falou, para ele toca muito, porque a crítica ao trabalho é o que ele mais teme. Ele teme que alguma coisa dê errado. Por isso que o conformista, você não convence ele com histórias. Ah, tá todo mundo fazendo. Com dados, com informação. O conformista gosta de planilha. O conformista gosta de lista, de relatórios. O conformista, ele gosta de ambientes que funcionam de forma perfeita. Então, só para você ter uma ideia, concluindo essa parte aqui, para então abrir aqui para as perguntas. Eu trabalhei tem um evento que eu faço todos os anos, num lugar aqui próximo de São Paulo, chamado Estância Árvore da Vida. E ali é um acampamento, né, que a gente faz. O último foi o ano passado, esse ano não aconteceu por causa da pandemia. Então, a gente fica ali, um final de semana ali, quase 5.000 jovens. Então, você imagina a movimentação financeira de um evento como esse. Bom, gente, sabe quem que eu coloquei para cuidar desse evento? Em 10 anos que eu realizei esse evento, eu coloquei uma jovem que ela era conformista. Aí você fala, por quê? Porque ela vai fazer a coisa acontecer. Se ela fosse influente, que é aquela pessoa alegre, ela confia em todo mundo, iam chegar algumas pessoas, ela falavam assim, eu não trouxe o cheque, esqueci de pagar. Ela ia dar um sorriso, ia abraçar a pessoa e ia dizer assim, pode entrar, não tem problema, depois você acerta. Só que ela, por ser conformista, ela dizia assim, não pode, tem que acertar. Por quê? O conformista trabalha com rigidez. Eles gostam de tudo perfeito. Aí você olha assim, tá vendo como é bom? Todo mundo é importante na equipe, porque o influente ia deixar todo mundo entrar, todo mundo ia ficar feliz com ele, mas o resultado financeiro ia ser péssimo. Agora, o conformista, tem gente que olha e fala, nossa, essa menina não tem nem coração. Porém, olha o resultado financeiro. Nunca esse evento fechou no vermelho, sempre fechou no azul, para investir para o próximo ano. E com isso eu quero dizer o quê, queridos? Que quando a gente entende essas características, a gente consegue andar em unidade. E qual que é a melhor abordagem, por exemplo, para o dominante? Quando eu estou conversando com o dominante, eu deixo ele controlar a conversa. Eu faço perguntas para ele. Quando eu estou conversando com um membro que é dominante, eu faço perguntas. Por que eu faço isso? Porque isso é amor. Deus mostra para nós qual que é o idioma de cada pessoa. E se eu pudesse resumir o que eu falei aqui nesses 30 minutinhos, eu resumiria dessa maneira. Amor é a gente falar o idioma da pessoa com quem a gente está se falando. Então, para o dominante ele se sente confortável quando ele sente que está liderando. Deixa ele conduzir a conversa. Você pode liderá-lo fazendo as perguntas. O influente, como é que eu converso com o influente? Qual que é o idioma do influente? Como é que você conversa? Seja mais relaxado, assim, relaxado que eu quero dizer assim, não seja tão grave, gravidade, rosto grave, sério, para o influente desconecta.
O influente, ele gosta de sentir que é seu amigo. O influente, às vezes, ele não vai... Se você fala, cadê o resultado? Cadê a meta? Cadê o objetivo? Ele desconecta rapidamente. O influente gosta de sentir ambiente um pouco mais livre, aí você conduz ele naquilo para o qual você o está liderando. O estável, qual que é o idioma do estável? Não chega fazendo pressão. O estável, quando você vai aconselhar o estável ele tem medo de decidir. O estável prorroga até os 45 do segundo tempo para fazer uma escolha. Porque a coisa que o estável detesta é escolher. Então, se você fala assim para ele, aí, já decidiu? Vamos decidir agora, tem que ser agora. Começa a desconectar a comunicação. Então, o estável tem que sentar, tem que criar um ambiente sem pressão. Deixa ele falar, porque se você não provocar, ele não vai falar. Lembra que o estável ele é um bom ouvinte. Se você sentar com o estável para aconselhar, para orar por alguém que tem um perfil de estabilidade, se você ficar 1 hora com essa pessoa, se você não conduzi-lo em amor no idioma dele, você vai falar 55 minutos e ele não vai falar quase nada. Aí você vai terminar, vai orar e vai falar assim, nossa, essa pessoa não tem problema. Não tem? Daqui 1 mês vai surgir tudo, vai estourar, vai explodir a bomba. Então, o estável, você cria um ambiente de muita segurança, você olha nos olhos e você, então, traz para fora. Convida ele a falar. E o conformista, qual que é a melhor forma de conversar com ele? O conformista não é uma pessoa que você fala tocando. O conformista, ele gosta de trabalhar mais isolado. Ele tem 1 metro quadrado assim que você não percebe, é invisível. Ele gosta de trabalhar isolado. Então, como é que você conversa com ele? Você conversa com ele com base em informação. Ele tem prazer de falar de dados, de histórico, de como as coisas funcionaram. O medo dele é do futuro. O medo é de que alguma coisa dê errado. Então, quando você começa a conversar com ele, ele sente que você está falando com ele com base, ele sente mais confiança e se sente uma pessoa mais unida a você. E com isso, queridos, o que eu quero dizer é que a unidade também passa por aí. A unidade, em primeiro lugar, é gerada pelo Espírito Santo. A unidade é gerada pelo amor. E no caso específico daquilo que a gente está falando aqui nessa noite, a unidade passa pela maneira como a gente comunica com as pessoas. Não do nosso jeito. Tem gente que fala assim, mas esse é meu jeito. Se você é uma pessoa que fala assim, esse é meu jeito de falar, você não vai conseguir atingir todas as pessoas. Eu estou falando aqui com toda a liberdade. Muitos de vocês, eu não conversei com a maioria de vocês, mas eu sinto vocês aqui minha família, meus irmãos. E eu falo isso com toda a liberdade. Se você é aquela pessoa mais rígida, fala assim, o meu jeito é esse aqui. Eu falo desse jeito. Certamente você está alcançando um tipo de pessoa, mas outra não. Porque, na verdade, o dom que Deus nos dá é de sermos flexíveis. É isso que faz a diferença. É a gente falar no idioma de cada pessoa. Isso não significa que você vai perder a sua essência. Porque a sua essência é exatamente essa. Entender a linguagem de cada pessoa. Eu vejo que isso é amor. E quando a gente faz isso, a gente consegue viver em unidade. Ela sente-se confortável. Porque acho que vocês que estão aqui, nós que estamos aqui reunidos nessa noite, somos líderes. E lideramos para quê? Nós somos líderes por quê? Lideramos sobretudo porque Deus nos capacitou a entender a comunicação que cada pessoa sabe fazer. É isso que eu quero desejar para o seu coração e terminar com uma pequena história aqui, antes de abrir para perguntas. Eu estava uma vez num presídio, não preso, né, que estava lá visitando pessoas. Conta a história direito, né? E aí, o que aconteceu? Era um coral. A gente tem alguns trabalhos, amigos e tal, e naquele dia ia ter um coral com 5 presos. E a gente foi lá participar e era assim, ia ser numa sala específica, é um presídio de segurança máxima que tem lá na cidade de Guarulhos. E então você passa por 8 celas, todo aquele sistema. E fomos, então, alguns trabalhos nós já desenvolvemos lá, e nesse dia específico a gente foi para uma sala pequena, uma sala de umas 40 pessoas, e lá esses presos iam se apresentar, um coral. Só que quem que estava lá também, queridos? Estava aqui no Brasil, Andrea Bocelli. Para quem conhece, é um
cantor italiano. E ele estava aqui por causa dos trabalhos da Foundation que ele tem ao redor do mundo, e tem uma ação aqui no Brasil, exatamente com presos. E esses presos iam cantar uma música do Andrea Bocelli. Não sei quem conhece o Andrea Bocelli, mas tem uma música dele muito famosa chamada Con te partirò. E aí a gente sentou lá, e o Andrea Bocelli não foi para cantar. Ele foi lá só para ver o trabalho com os presos. E aí a gente estava sentado, o Andrea Bocelli passou com a esposa dele, né? Ele é deficiente visual. E aí ele sentou ali na frente, ficou ali. E o pessoal começou a cantar o Con te partirò, um preso. Ali é um presídio de segurança máxima. Quem está ali, queridos, não foi porque roubou pacote de bolacha, nada disso. Aqueles 5 presos começaram a cantar o Con te partirò. Aí ele estava na primeira estrofe, eu já não estava aguentando de chorar. Mas eu chorava, assim, que estava muito lindo aquilo. Só que aí, a hora que chega no refrão, o Andrea Bocelli, que não ia cantar, não se aguentou, ficou de pé e começou a cantar junto com o cara. E as duas vozes se misturaram dentro daquela pequena sala, dentro de um presídio de segurança máxima. Um preso que está ali por algum motivo, um delito, um crime, e Andrea Bocelli, um homem reconhecido internacionalmente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se você falasse assim para mim, quem que você queria ir abraçar ali? Eu falo para você, sinceramente, eu não sei quem que eu queria. Se eu ia primeiro abraçar o Andrea Bocelli ou o cara. Porque ali eles eram um. Eles eram um só cantando. Um ex-criminoso pagando sua pena e um grande cantor internacional. Houve uma identificação poderosa e aquilo gerou uma comoção gigantesca dentro daquela sala. Eu posso garantir para vocês, irmãos, minha família aqui na fé, eu fui muito transformado aquele dia. Eu fui transformado aquele dia. Eu saí de lá, sabe aquela sensação de que você... Eu vou tomar uma licença teológica aqui para dizer assim, eu nasci de novo naquele dia, de novo. Tive uma experiência com Deus num ambiente inusitado. Ali ficou claro para mim o que é unidade. Não importa quem ele foi, ele era um com Andrea Bocelli. E da mesma maneira, queridos, assim acontece comigo e com você. Temos históricos tão diferentes, mas aquilo que Cristo fez por nós, quando a gente está sintonizado, quando a gente está na mesma sintonia, quando a gente tem o mesmo amor, o mesmo pensamento, amando uns aos outros, entendendo a linguagem que cada um tem. Seu pai, o seu filho tem uma linguagem. Os meus filhos, meus 3 filhos têm uma linguagem específica. Eu não posso tratar os 3 da mesma maneira. O Fabrício, mais velho, tem uma linguagem. O Bernardo tem uma linguagem. A Manu tem uma outra necessidade específica. O amor de pai é entender a comunicação com cada um deles. A minha esposa tem questões específicas. Eu lido fácil com mudança. A minha esposa, para ela, é totalmente diferente. Se a gente não entende isso, a gente quer mudar tudo. E não é assim. Ela tem uma linguagem específica, ela tem uma velocidade. Eu ajudo ela a vir um pouquinho mais e eu também. E ela me ajuda a entender que as coisas também têm um tempo. Eu queria deixar isso para o seu coração, que essa unidade que Cristo conquistou custa caro, não importa a sua história, o que importa é que nós estamos aqui unidos e de forma específica entender o idioma do outro é uma prova profunda de amor que sustenta uma célula, que sustenta uma igreja, porque as pessoas se sentem amadas. E era isso que eu queria deixar para o coração de vocês em termos de conteúdo. É muito bom, Fernando. Eu fiquei olhando pro relógio e me apavorei, porque parece que faz 15 minutos que você tá falando, cara, e já... Eu olhei aqui também, cara. Eu acho que todo mundo tem esse sentimento, porque o conteúdo realmente foi tão envolvente, né, cara? E eu tenho certeza que todo mundo aqui ficou lembrando de um monte de gente, né? Enquanto vocês falavam. Então a gente vai pensando assim, meu Deus, é verdade, aquela pessoa é assim, ó, por isso que não tá funcionando. Ó, aquele lá é assim, por isso que tá dando tudo errado. Mas, cara, eu tenho muita pergunta para te fazer. Aí, assim, o nosso horário, né, a gente tenta ir no máximo até 9h20, 9h30, mas vamos ver, eu tenho bastante pergunta. Vou direto ao ponto. Agora a gente vai tentar entrar, assim, em umas questões bem práticas. Primeira pergunta, Fernando, para você ajudar a gente.
na tua opinião, qual é a melhor forma, cara, para a gente se conhecer? Porque, assim, eu sei que quem aqui já não tinha um pouco de familiaridade com aquilo que você falou, hoje com o que você disse já sacou um pouco mais. Pô, o Fernandão falou aquilo, acho que eu sou aquilo. Mas mesmo Uhum. assim, eu vejo assim, eu sempre gostei muito desse assunto, mas até hoje eu vejo que eu estou me conhecendo, que eu estou descobrindo como é que eu funciono. Qual seria o seu conselho para a gente? Como que a gente pode ser intencional em se conhecer, em saber como que a gente funciona para a gente também ter sabedoria com a gente mesmo? Legal. Para a maioria das pessoas, é desnecessário fazer, por exemplo, uma avaliação. Eu, por exemplo, eu fiz porque, naturalmente, para eu fazer essa certificação, para eu usar isso em mentorias e dados evolutivas, então, naturalmente, que eu preciso saber. Por exemplo, e acho que isso vai ficar até claro para várias pessoas que talvez teriam uma pergunta se a gente tem os 4. Já posso dizer para você que nós temos as 4 características, porém, algumas delas... Opa! Vocês estão me ouvindo? Que mudou a Não? minha tela aqui. Tá Vocês tudo estão me certo. ouvindo? Aham, tudo certo. Tá. Ah, voltou. Então, nós temos as 4, porém, tem algumas que são mais dominantes, são predominantes. Então, esse é o primeiro ponto. No meu caso, por exemplo, por curiosidade aqui, para talvez alguns de vocês perguntarem, por exemplo, o I, o influente, o S, o estável, para mim, no meu modo natural, são os mais fortes, quando eu estou relaxado. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de interação, eu sou uma pessoa que eu gosto de conectar, eu gosto de fazer amizade dentro do avião, na fila. Eu gosto. Não é uma coisa que precisa me pedir. Eu gosto. Eu gosto de confiar, de contar, enfim. E, ao mesmo tempo, o meu S também é forte. Ou seja, eu gosto de ser um bom membro de equipe. Eu não faço questão de ser o cara que ele vai liderar. Eu gosto de ser um bom membro. Isso é o meu natural. Agora, no situacional, quando você tem uma missão, isso pode mudar. Então, o D e o C, eles aumentam. Não, existe um gráfico. O D e o C aumenta. Só que aquilo é por um tempo. Assim que eu voltar a relaxar, que eu cumprir aquela missão, então aí eu me torno menos diretivo. Então, me torno diretivo e mais conformista, regrado, quando eu preciso executar alguma ação. Então, por exemplo, tem gente aqui que não gosta de trabalhar com vendas, mas é o emprego que tinha. Então, quando ela está no expediente, ela tem que convencer pessoas, então ela sobe o D, ela sobe o C, ela tem que ter conformidade, seguir os padrões da empresa e tal. Assim que ela sai do expediente, no final de semana que ela está mais relaxada, ela não é, o D e o C diminui. Então, existe o padrão natural e o padrão situacional. Respondendo de forma específica a sua pergunta, para a maioria das pessoas que não vão se especializar em gestão de pessoas, esse conhecimento que eu trouxe já ajuda a falar, peraí, eu sou uma pessoa mais focada em pessoas ou resultados? Já começa por aí. Se eu sou uma pessoa mais focada em pessoas, eu sou mais extrovertido ou mais introvertido? Então, se é a pessoa mais focada, eu gosto de resultado. Para mim, não alcançar resultado é uma coisa que me deixa mal. Tá, então resultado para você. Só que você é extrovertido, então talvez você seja mais dominante. Você gosta de controlar a conversa. Você é mais introvertido, então talvez você seja mais conformista. Você é uma pessoa muito apegada, você é meticulosa com os resultados, mas você gosta de trabalhar mais sozinha. Se você é se você gosta de pessoas, provavelmente você é um I ou você é um S. Se você for mais extrovertido, você deve ser influente. Fala alto, gosta de uma festa, você traz alegria, você é a alma da festa. Se você for mais introvertido e um bom ouvinte, provavelmente você seja uma pessoa estável. Pode ter algumas combinações? Pode ter também. Um I e um S pode combinar, mas nunca vai combinar um D com S. Um dominante nunca vai ser estável. O dominante gosta de trabalhar debaixo de pressão, ele põe pressão. O S não gosta de pressão. O S gosta de trabalhar sem você dizer para ele prazos. Ele não sabe lidar muito com prazo. Prazo para ele dá dor de barriga, ele se desconcentra, dá branco. Então tem o influente nunca vai combinar com o conformista, porque o influente não é meticuloso, o influente não vai ler manual, o influente não liga para dados, mas o conformista liga para dados. Então algumas combinações não dão. Para a maioria das pessoas, ler um pouco sobre isso já ajuda. Para quem trabalha com gestão de pessoas, quer se especializar, respondendo sua pergunta, precisa ter uma empresa aqui em São Paulo, que é a empresa pela qual sou certificado, que ela faz um relatório. Isso é um relatório com 20 páginas falando sobre você.
inclusive para dar um relatório, inclusive para os seus pares, se você trabalha em algum lugar, você quer que seus pares também conheçam um pouco de você, pode entregar. Nesse relatório sai quem te lidera para saber do seu perfil e para você entregar para as pessoas que você lidera. Isso que é legal, porque dá uma visão 360 graus para as pessoas saberem lidar melhor com você e você também lidar melhor com elas. Muito bom, a gente tem que ter um negócio desde na igreja, né, cara? Sair perfil de todo mundo aí. Ô Fernando, eu acho muito interessante, cara, tudo isso que você falou, e agora a gente vai entrar num ponto bem prático para nós como líderes, discipuladores, influenciadores, ou seja, todos nós que queremos, né, como igreja, cumprir a grande comissão, porque a grande comissão tem tudo a ver com pessoas, né? Jesus mandou a gente evangelizar pessoas, discipular pessoas, ensinar pessoas, batizar pessoas, Exatamente. é gente. Mas assim, cara, a pergunta que eu quero te fazer, eu sei que isso que você está ensinando pra gente hoje pode salvar casamentos, né? Que Totalmente. muita gente tá casado com uma pessoa há 20 anos e não sabe dizer a personalidade dela. Eu acho isso é muito comum, né? Você encontrar pessoas que estão casadas e não sabe dizer qual a personalidade do outro. Mas assim, a pergunta que eu quero te fazer é como que essa metodologia, essa linguagem que você utilizou para nos explicar hoje os temperamentos, como que isso pode ajudar? Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, eu quero só que a gente aprofunde. Como que isso pode ajudar a gente no discipulado, no aconselhamento pastoral? Como que você, como pastor, eu sei que você já falou um pouco sobre isso enquanto você explicava, mas de uma forma um pouco mais profunda, nós como líderes, se você puder aprofundar um pouco mais assim, ó, gente, quando você for aconselhar, fazer um aconselhamento pastoral, um discipulado, como que a gente aplica isso de uma forma bem prática mesmo, dentro do aconselhamento e do discipulado? Legal. Primeira coisa que a gente aplica, e eu tenho falado isso para a nossa equipe, deixa as pessoas falarem. Tem gente que vai falar mais rapidamente, tem gente que você vai ter que extrair um pouquinho mais. Então, a gente parte dessa premissa. Eu não vou lá para falar isso. Eu vou me sentar, vou aconselhar essa pessoa porque eu tenho que resolver essa questão, porque ele teve um problema conjugal, porque teve um problema. Na verdade, a gente vai... Isso daí eu creio que para todo líder já tem um pouco dessa noção, essa base, né? A gente vai para ouvir e identificar qual que é a necessidade da pessoa. Nas entrelinhas, ela está gritando por alguma coisa, ela está precisando de validação. Ela nunca disseram para ela quem que ela é. Então, ela está precisando de validação, ela está precisando de reconhecimento, ela está precisando simplesmente desabafar, falar um pouco. E aí, você entender que não vai terminar a conversa e talvez você vai ficar confortável com a maneira como se desenrolou aquela conversa, porque talvez ela vai falar muito na linguagem dela. Então, quando a gente tem esse entendimento, que talvez eu vou aconselhar uma pessoa que na hora que ela está conversando comigo, enquanto ela não tem a maturidade e o governo do Espírito Santo para controlar o temperamento dela, nessa primeira fase, nesse primeiro momento, ou quando ela está debaixo de muita tensão, talvez vai dar a impressão que ela está sendo um pouco rude, que ela está mandando. Eu já conversei várias vezes com, inclusive, casais, como você falou, que, por exemplo, a mulher é dominante e o marido é estável. O que acontece? É um casamento onde a mulher manda, com certeza. É ela que determina as coisas. Então, quando você mostra isso para eles começam a ter uma percepção melhor, começam a ter uma consciência de que eles têm esse perfil. Você então eles vão começar, aí a gente vai orar e vai falar, você vai precisar dar espaço para o Espírito Santo governar, porque o seu temperamento Deus te deu não foi para a destruição do seu casamento, foi para a manifestação da glória dele. Se Deus te deu uma capacidade de liderar, de tomar decisões, parabéns. Mas isso não é para governar e ofuscar seu marido. Se Deus te deu uma capacidade de ser uma pessoa alegre, de ser uma pessoa influente que agrega pessoas, maravilha. Só que você não pode se tornar uma pessoa que não tem foco. Se Deus te deu a capacidade de ser uma pessoa que carrega uma causa por muitos anos, legal. Só que você também precisa se expressar mais. Se Deus te deu a capacidade de ser bem organizado, planejado, gosta das coisas tudo profundamente perfeitas, legal. Só que você não pode engessar os processos. Porque tem gente que engessa tudo se tudo não ficar perfeito. Não deixa nada ir para frente se as coisas não ficarem perfeitas. Então, aquilo que Deus deu é uma coisa boa, só que ela não pode engessar. Então, acho que a gente tem bastante sucesso no aconselhamento,
quando a gente começa a mostrar que aquilo que Deus deu para ela, na verdade, eu vou resumir numa frase. O nosso ponto forte, sem o governo do Espírito Santo, se torna o nosso ponto fraco. Gente que Deus deu capacidade para liderança. No governo do Espírito Santo é uma coisa maravilhosa, sem o governo e exagerado, vira o ponto que começa a destruir pessoas. Muito bom. Ô, Fernando, depois deixa a tua conta bancária que os homens vão depositar todo mundo um cenzão aí, pelo que você ajudou a Marada aí. Tem homem aí que ficou parceiro aí de você tentar ajudar um pouquinho. Pois os caras vão depositar uns 1.000 na tua conta aí. Ô, Fernando, muito bom, cara. Meu, eu gosto muito desse assunto. Eu lembro quando, faz uns, sei lá, uns 8 anos atrás, eu fui visitar a minha irmã lá, que ela estudou na Bethel, né, lá em Reading. E eu lembro que lá tinha muito curso, cara. E a minha irmã fazia todos os cursos, né? E ela me convidou para fazer um curso do DISC, né? Só que era um curso, na verdade, para casais. Aí eu fui eu com ela, né? Com a minha irmã. Mas eu lembro, cara, o quanto que foi precioso eu fazer aquele curso, porque eu estava vivendo naquela fase da minha vida muita crise por não conseguir lidar com algumas pessoas, sabe? E principalmente no ministério, na igreja, e aquilo estava quase que me matando, cara. E agora eu quero usar isso para te fazer uma pergunta. E eu acredito que essa pergunta vai ser muito boa para todo mundo aqui. Eu escrevi aqui, por exemplo, até que ponto a gente deve forçar uma pessoa a mudar e até que ponto a gente deve entender que a pessoa é daquele jeito e a gente deve aceitá-la. Eu acho que esse é um ponto muito importante para nós líderes, porque eu acho que pelo menos para mim, um dos pontos de maior frustração da minha vida foi tentar mudar pessoas que na verdade Deus tinha feito daquele jeito. Então, muitas vezes eu tinha um líder, um pastor, que eu queria que fosse agitado, mas Deus não fez ela agitado, né? Ou muitas vezes a gente tem sei lá, uma pessoa perto da gente, por exemplo, minha irmã. Às vezes eu olhava e dizia, nossa, se Deus não acalmar essa menina, não vai ter como viver mais com ela. Mas Deus fez ela daquele jeito e não tenho que... Então, assim, depois eu vou entrar num ponto que eu acho que é crucial para a igreja, mas primeiro eu queria que você respondesse sobre isso, cara. Até que ponto você diz assim, até que ponto você deve lutar para que uma pessoa realmente tenha o seu temperamento transformado, porque você acabou de falar que, né, com o Espírito Santo, né, a gente pode ser transformado, mas como que você vê sabedoria nisso, assim, na nossa vivência de a gente aprender a calcular o da bala com as pessoas e também começar a aceitá-las como elas são? Essa pergunta ela é muito profunda e ela tem uma resposta muito simples. A história da humanidade é uma história de distanciamento. O que aconteceu no Éden foi o distanciamento. Então, toda vez que a gente... O que é o pecado? O pecado é toda atitude gerada por ação, por sentimento, por uma natureza corrompida e não ainda regenerada, que distancia pessoas. Então, eu diria, nós não precisamos tentar mudar as pessoas. O perfil que Deus deu a elas é algo maravilhoso. Qual que é o ponto fraco onde Deus não é glorificado? Quando aquele ponto forte que Deus deu para ela se torna um fator desagregador. Então, por exemplo, o conformista, ao invés dele usar o dom que Deus deu, a capacidade, o perfil temperamental para unir pessoas, ele começa a desagregar. Ele começa a centralizar demais, ele começa a exigir muito, muito, muito perfeccionismo das pessoas. Aquilo Deus já não começa a ser honrado. Então eu vejo assim, a questão não é mudar, é levar o ponto do equilíbrio. A questão é fazer com que a pessoa entenda que está exagerado, está over. Que aquilo que em você é lindo, sem amor, se torna o ponto mais obscuro, mais desagregador. Então eu diria, eu não me esforço para mudar. Na verdade, a gente apresenta Jesus, é uma pessoa que não tem conhecimento sobre Jesus, apresenta o Evangelho, e aí esse processo de Romanos 12:2, né, transformação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, esse processo de discipulado, e o ser humano é um ser complexo, não é só entender o DISC, não é só entender a teoria dos valores, não é só entender isso, aquilo. Deus deu a ciência humana, ela pode ser um instrumento de bênção, mas existem outros fatores também, mas é a gente pegar pela mão da pessoa e ajudá-la a vir para o ponto do equilíbrio. O equilíbrio do perfil dela, quando está desregulado, é onde dá a impressão que as coisas estão piores. Então, eu posso garantir isso para você. Pega um influente que é alegre, que usa isso para a glória de Deus. Pega ele descompensado. Pega ele se torna uma pessoa que ao invés de aproximar, desagrega,
uma pessoa que cria facções, pequenos grupos. Então, tudo que é bom em mim, se não for dirigido por amor, acaba desagregando. Então, para mim, a palavra-chave é: o que você faz? Une pessoas ou separa? Se você estiver unindo, provavelmente você está agradando a Deus. Se você estiver criando separação, se você estiver trazendo tristeza, se você é um dominante, você está alcançando resultados, mas está deixando um monte de gente ferida. Se você é um dominante, está alcançando muita coisa legal, mas tem um monte de gente que ficou ali atrás, você não percebeu, passou por cima, nunca pediu perdão, nunca tratou, você alcançou seu resultado, mas Deus não foi glorificado porque tem um monte de gente ferida ali atrás. Então eu diria isso: o que você tem é bom, Deus te deu algo bom. Agora que você é regenerado, use isso para a glória dele, para unir pessoas, e não para separar e nem para ferir. Nossa, muito bom. Bom demais, Fernando. Muito bom mesmo, cara. Você falou uma coisa que eu acho que é um dos pontos principais também para a aplicação de tudo isso que a gente está conversando hoje, porque muitas pessoas, por elas estarem nos lugares errados, ou seja, por elas estarem operando num lugar fora da graça de Deus, é que elas estão frustradas, né? Então, eu vejo que se a gente não se conhece, para a gente se colocar no lugar, é um grande problema. Agora, nós como líderes, se a gente também não se aplica a isso que você está nos ensinando hoje, facilmente a gente pode colocar pessoas nos lugares errados. Então, eu como líder, várias vezes eu me questiono: poxa, será que aquela pessoa que eu coloquei para fazer aquilo é a pessoa certa? Porque às vezes não está rendendo, e às vezes a gente fica em cima dando uma retada na cabeça: cara, rende, mas às vezes não é o lugar dela. Ou às vezes é e a pessoa precisa se aprumar, como a gente fala aqui no Sul. Mas a pergunta é a seguinte, cara: como aprender a colocar as pessoas nos lugares certos? Qual é o conselho que você poderia dar para a gente, assim, de quais são as ferramentas que você usa, talvez, na sua equipe? Eu sei que você falou um pouquinho, você até deu exemplo daquele evento que você fez, colocou uma pessoa para conseguir cobrar a galera da entrada, né? Mas fala um pouco mais para a gente sobre isso. Como nós podemos aprender a colocar as pessoas nos lugares certos? E outra pergunta: como a gente discerne que quando uma pessoa está no lugar errado? Legal. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: nós mesmos precisamos perceber qual é o nosso modelo de liderança. E aqui me permita que nesse minutinho só voltar um pouquinho atrás. Um líder que é dominante normalmente é uma pequena, é uma célula. Eu vou mostrar quais são os perigos, tá? Agora eu vou falar das ameaças que pode acontecer numa célula que, por exemplo, tem um líder que é muito dominante e está fora do equilíbrio. O que pode acontecer? Ele é um líder que manda muito nas pessoas, que impõe bastante, que domina praticamente boa parte do que acontece quando a célula está reunida. E ele vai ter um grupo de pessoas que tem um pouco de medo de dar ideias. Esse é um cenário, estou falando não das oportunidades, estou falando das ameaças de uma liderança muito dominante. Uma liderança muito influente, como que é uma célula com uma liderança que é muito influente? É uma célula normalmente que tem bastante alegria. Por causa da alegria do líder, ele consegue atrair visitante, o pessoal gosta de estar com ele, mas com o passar do tempo, qual que é a ameaça? As pessoas não crescerem, porque elas estão muito ligadas na pessoa dele. Ele consegue conectar, mas se ele não for centrado e focado e não pegar uma pessoa da própria célula, falar assim: você percebeu como eu sou influente, eu gosto de conectar pessoas, só que eu vou precisar de você. Ele chama alguém da célula, um auxiliar, a pessoa que está lá com ele, e fala assim: eu preciso que você cumpra uma outra parte que talvez eu tenha maior deficiência, que é um acompanhamento mais de perto. Então ele cumpre uma parte, a pessoa cumpre a outra. Se é um líder muito estável, é uma célula tranquila, então uma célula que talvez vai perdurar você vai lá 3 anos depois, é uma célula que está com as mesmas pessoas, ninguém deixou e ninguém entrou. É a mesma coisa. Não tem desafio, mas é um lugar tranquilo de morar. Então, o líder que é muito estável, ele precisa de alguém botando pressão ali, cobrando ele, até vai ser bom para ele. E o líder que é muito conformista é uma liderança que vai ser muito meticulosa, faz tudo muito organizadinho, você vê que é uma célula de muita perfeição, mas que quase ninguém faz nada porque ele centraliza tudo. Então, aproveitei essa pergunta só para dizer que os modelos de liderança também podem gerar ameaças. E aí, como que a gente percebe? Primeiro, perguntar para as pessoas. Por isso que essa questão de discipulado é uma coisa muito individual. O que você gostaria de fazer? A gente tem que ter aí 3, 4, 5 perguntas. Todo líder precisa ter isso.
Eu digo que todo líder, todo discípulo de Jesus precisa ser especialista em pessoas. Porque no final, a gente está lidando com pessoas. Eu converso e faço mentoria, por exemplo, com engenheiros que são ótimos engenheiros, só que todo engenheiro, toda pessoa, por mais técnica que seja, chega um momento que ela cresce tanto na organização que ela não vai mais executar trabalhos de engenharia, não vai fazer mais projeto, desenho, nada. Ela vai liderar equipes. E a única coisa que no tempo que a gente vive é insubstituível. As empresas estão reduzindo quadros, o que antes 100 pessoas faziam, hoje tem 2 fazendo, mas tem alguém que precisa liderar, motivar, apontar o caminho. Então, tem alguém que tem que pensar. Então, eu vejo como que a gente pode ver pessoas que não estão... O ser humano, ele nasceu para trabalhar e gerar e produzir. Antes do pecado, o Senhor colocou Adão no Éden e colocou ele para cuidar do jardim. Então, essa questão de gerar algo, de criar algo, é do ser humano. Quando você vê que uma pessoa não está gerando nada, provavelmente ela não está conectada à graça que Deus derramou sobre ela. Porque todo mundo, e Apocalipse fala disso, o que é que vai nos acompanhar? Nossas obras. Aquilo que a gente realizou. Então, é do ser humano realizar. Se a gente vê que não tem resultado, não tem realização, não tem fruto, e Jesus falou, né? O Pai é glorificado nos frutos. Não é só na sua consciência, nas suas teorias, nas coisas que você sabe. É naquilo que você faz. No fruto, naquilo que é visível, nas suas atitudes, o quanto as pessoas são abençoadas. Então, a gente percebe que uma pessoa não está desenvolvendo o seu dom, não está no lugar errado quando ela não está gerando nada. A gente precisa parar. A gente precisa conversar com ela. O que ela gostaria de fazer? Qual o entendimento que ela tem sobre aquilo que Deus derramou sobre a vida dela? Tem que ter algumas conversas, olho no olho, para ajudá-la a caminhar nisso. Muito bom, Fernando. A gente está quase finalizando nosso tempo. Tem mais uma questão que eu queria que a gente conversasse aqui, porque assim, eu vou tentar falar isso com cuidado para mim não ser também desequilibrar na minha fala. Mas geralmente, não é geralmente, mas muitas vezes nós como líderes, pastores, eu creio que a igreja tentou colocar todo no mesmo saco, muitas vezes. Então, por exemplo, nós somos uma igreja em células. Nós amamos as células, nós amamos a grande comissão, discipulado, como qualquer igreja, né, bíblica no planeta. Agora, eu já vi, vou falar de mim agora, como líder, eu já vi eu errar muito nessa tarefa de querer ver todo mundo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Né? E existe um problema nisso, porque muitas vezes a gente pede para todo mundo ser líder de célula, todo mundo servir no mesmo ministério, todo mundo ter a mesma atitude, e no final das contas a gente vê que não fecha. A gente que está tentando desentortar uma barra de ferro que não adianta, nunca vai desentortar e a gente vive frustrado. Eu lembro que eu, como pastoreando, já vivi muito frustrado porque eu queria um resultado que na verdade era utópico na vida das pessoas, né? Elas nunca iam ser aquilo que simplesmente eu achava que todos deviam ser. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, cara, porque isso tudo que você falou pra gente, eu creio que é tão precioso porque aprende a gente ver as pessoas da forma correta. Eu gosto de usar o termo assim, a gente aprende a calcular o erro da bala, né? A gente atira aqui, mas a gente sabe que vai acertar lá no camarada. Sim. Porque a gente vê assim, poxa, aquele camarada ali, ele é D. Então eu vou tirar aqui porque eu sei que vai dar certo. O cara ali é S. Então, pô, eu vou falar desse jeito porque eu sei que ele vai entender da forma... Só que como que você vê esse problema, cara, de a gente, muitas vezes como líderes, querer que todos... Eu sei que talvez pareça um pouco redundante a pergunta, mas eu acho que o contexto é importante. Porque eu vejo na nossa igreja, muitas vezes, eu vejo o quanto a gente já cresceu nisso, mas eu vejo o quanto que Deus tem derramado mais graça para a gente. O sonho que nós temos como liderança dessa igreja é ver cada pessoa fluindo, frutificando e brilhando no seu dom. Sabe? A gente não tem mais aquela ideia, né, que talvez já tivemos no passado, que todos deveriam ser um robozinho que caminha todo mundo igual na mesma direção que o pastor falou. A gente entende que a igreja tem uma visão, é isso que a gente prega de forma muito veemente, a gente tem uma visão muito clara na nossa igreja, mas o que a gente quer é que cada pessoa frutifique no dom que Deus deu. Né? É o que você falou, desde que esteja frutificando. Então, a pergunta que eu te faço é, cara, como que você vê esse problema dentro das igrejas e como que você pode, talvez, discorrer um pouco a respeito de como a gente pode achar o tesouro dentro da personalidade de cada pessoa? Uau, hein? Eu vejo que é uma mudança de paradigma muito forte. Essa pergunta que você fez é uma mudança muito forte de paradigma. Só que o avião está voando. Não dá para parar. Então, eu vejo que como é que a gente pode levar? Primeiro,
a base teórica que eu trouxe aqui, que é uma de... Por exemplo, nessa empresa que eu fiz certificação, eles têm 42 ferramentas de assessment. Eu falei de uma. Então, não é isso que vai conduzir a igreja, mas é uma boa ferramenta para a gente entender melhor um pouquinho como que funciona. Como que eu diria assim, como é que eu trato as pessoas aqui, pelo menos na nossa realidade? A gente procura, primeiro, pedir que as pessoas andem numa amizade, numa intimidade séria, honesta com Deus por meio do Espírito Santo. Isso é inegociável. A gente pode colocar pode ser um maior especialista do mundo. Se ele tentar fazer a obra da igreja sem comunhão com o Espírito Santo, ele não vai ter sucesso. Então, primeira coisa, tenha profundidade, relacionamento honesto com o Espírito Santo, porque ele sabe, ele conhece o que é a igreja, ele conhece o coração de Deus. Primeira coisa. E a segunda coisa é que, de uma maneira geral, o que eu trouxe aqui só foi uma ferramenta na caixa de ferramenta que todo mundo aqui tem. Todo mundo aqui tem uma caixa de ferramenta. Se você é uma pessoa que tem uma caixa de ferramenta só tem um martelo, tudo que vem na frente é prego. Então é legal ter um martelo, ter uma chave de fenda, ter um alicate. Hoje eu talvez coloquei mais uma ferramentazinha. E você não vai pegar isso, agora isso vai resolver o mundo. Não. Aqui foi só uma coisa para você olhar e falar assim, peraí, né? Todos nós temos a tarefa de fazer discípulos. Só que a maneira como a gente formatou isso, né, que você estava dizendo, acabou sendo um pouco, sabe, assim, meio processo fabril, sabe? Todo mundo vai ter que ser igual. Porque a gente quer criar uma força dinâmica para gerar massa crítica e evangelizar o mundo inteiro. Mas pode ser que o Espírito Santo, nesses dias, pessoa por pessoa, ele tá dizendo assim, filhos, peraí, não é assim, calma. Todo mundo pode sim liderar, porque todo mundo pode amar. Não tem perfil melhor de liderança dos 4 que eu coloquei aqui. Todos eles podem servir, amar, liderar. E talvez a gente vai ter que fazer essa lição de casa, né? De entender que, de uma forma misteriosa, para alguns, Deus vai dar um negócio assim, que tem pessoas que parece que multiplicam novas células assim, e algumas parece que não são tão assim. E aí a gente vai conversar e vai ver que não é problema de pecado, não é problema de negligência, de falta de caráter e nem de dedicação. E nesse caso a gente talvez não entenda naquele momento, mas precisa respeitosamente continuar estimulando, amando e servindo. Eu acho que o núcleo de tudo é a igreja é um lugar de relacionamentos. É um lugar onde famílias aprendem a viver, como que a gente pode se relacionar um com o outro. Eu acho que se todo mundo seguir essa linha, não é sobre o que a gente faz, mas como a gente vive. Eu creio que a igreja vai encontrando esse caminho. E se aplicando para cada realidade, né, Lucas? Lages tem uma realidade, né? A linguagem da igreja aí pode ser talvez bem diferente de uma região como a região metropolitana de São Paulo, né? A questão é, pessoas precisam fazer a diferença sendo sal e usando a sua influência sendo luz. O que vai atrair as pessoas é a maneira como a gente se trata. Eu percebi que a maior tarefa de evangelização que uma igreja pode fazer é quando os membros, quando eles se amam. As pessoas veem isso e são atraídas a este amor. Para mim, é isso. Então, acho que se a gente se amar mesmo, cara, se a gente olhar, talvez tem irmãos aqui, eu não conheço a história de cada um, mas talvez toda igreja tem uma pessoa que às vezes é um pouco mais, né? O pessoal tem ali, é um pouco uma pessoa que as pessoas têm um pouco menos de paciência, mas as pessoas amarem umas às outras, isso vai ser um fator que vai revelar Deus, cara. Acho que é por aí o caminho. Não é sobre não é sobre estratégia, métodos, isso muda. É a maneira como a gente se trata, a maneira como a gente se ama. Muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Ô, Diniz, última pergunta, e aí a gente vai pedir que você ore por nós aí. Tudo que a gente falou aqui, eu também creio que pode dar um pouco de vazão para algumas pessoas que são meio lisa, né? E eu falo isso usando meu próprio testemunho. Porque muita gente, ao ouvir, né, o nosso papo de hoje, pode pensar assim, ó, fechou, cara, lá, ó.
Eles falaram que eu tenho que andar no meu dom, então eu não vou fazer mais um monte de coisa que eu estou fazendo. Ou, então evangelizar não é para mim. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa e ela falou isso. Ela disse, Lucas, não, ó, eu já descobri que o meu dom não é evangelizar, o meu dom não é cuidar de pessoa, o meu dom não é... E aí a gente, né, com tanto carinho, a gente vem ensinando para a pessoa. Mas eu queria que você finalizasse falando um pouco sobre transformação. Eu sei que até uma pessoa perguntou no chat ali se a gente pode mudar a nossa personalidade. Eu sei que você, na sua fala, já respondeu que não, né? Que a nossa personalidade ela é administrada, ela pode ser dominada, né? Mas que a gente vai ser o que a gente é por resto da vida. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e também falasse um pouco sobre essa questão, assim, né? A gente deve, sobre pessoas que dão desculpas na sua personalidade, sabe? Mas eu não vou, né? Principalmente com aquilo que a gente sabe que é o chamado geral para a igreja. Porque eu sei que muitos não são chamados, por exemplo, para planejarem eventos. Eu sei que muitos não são chamados para estar numa recepção, talvez, de um evento também. Eu sei que existem alguns lugares específicos que realmente não é o lugar da pessoa. Mas tem alguns lugares gerais onde Deus chamou a igreja que muitas pessoas têm dado desculpa. Têm falado, não, acho que isso não é para mim. Então, como que a gente pode ter a nossa personalidade transformada e aí, como a gente pode moldar a nossa personalidade para se encaixar no chamado de Deus, para que a gente realmente não tenha desculpa para o chamado de Deus para nossa vida? Voltando só um pouquinho, a gente consegue mudar alguns fatores do nosso perfil, tá, Lucas? Isso é possível. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela é muito estável, mas ela percebe... Na mentoria eu falo isso com algumas pessoas, olha, você precisa dar mais direção para o grupo que você lidera. Que as pessoas ficam esperando de você, mas não é não é da sua natureza dirigir as pessoas. Então, exercita um pouquinho mais. Com essa resposta, o que eu quero dizer? Como que a gente pode mudar? Onde que a gente deveria se concentrar? O que é forte em nós é forte, a gente não faz força. Quem gosta de ser alegre, conectar, é muito gregário, já é natural, faz sem perceber. Quem é muito estável, gosta de planejar, não precisa pedir, a pessoa já faz. Quem é muito planejadinho, já é também. Quem gosta de liderar as coisas, coordenar, naturalmente já faz. Onde que a gente tem que se concentrar? No nosso ponto fraco. Porque imagina que aqui tem um barril e eu quero encher esse barril de água. Se ele estiver furado lá embaixo, ele nunca vai encher de água. O que derruba a gente é o nosso ponto fraco. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu, Fernando, não é da minha natureza, nunca foi muito da minha natureza ler. Eu sempre fui muito intuitivo e otimista. Lembra? O influente, ele tem muito disso. Eu sempre acreditei assim, no final vai dar certo. Então, qual que é o meu ponto fraco? Ler manual, me atentar para dados e detalhes. Não é da minha natureza fazer isso. Então, é nesse ponto que eu tenho que prestar atenção. Para que eu seja uma pessoa mais completa, eu vou focar onde? Naquilo que eu não faço por prazer. Então, a primeira coisa que eu diria respondendo a sua pergunta é o seguinte. Tem coisa que a gente vai fazer por necessidade, irmãos. Tem coisa sendo nosso dom, não sendo nosso dom. Está ali para fazer e porque a gente ama, a gente vai servir. Esse é o primeiro ponto. Eu comecei a liderar aos 20 anos por necessidade, me empurraram. Quando eu fui ver, eu estava liderando. Porque liderança para mim nunca foi uma coisa que combinasse comigo, confesso para vocês. Segunda coisa é a gente dando mais atenção para o ponto fraco. Então, pessoas aqui que falam bastante quando estão liderando uma conversa, fica mais atento. Você vai precisar se concentrar mais em ouvir as pessoas. Talvez esse vai ser o maior exercício que você vai fazer nesse próximo mês. Tenta falar menos e ouvir mais. Quem é muito influente, exercite ser mais focado. Exercite ser mais concentrado. Exercite ser mais atento a detalhes. Quem é muito estável, exercite ser mais ousado. Exercite ser mais corajoso. Exercite falar mais do que você está sentindo de forma naturalmente amorosa. Quem é muito conformista, exercite caminhar mesmo que as coisas não estejam perfeitinhas. Fica um pouco mais tranquilo, não seja tão exigente. Deixa a coisa caminhar. Não perca a sua capacidade de dar qualidade para as coisas, mas não trava tudo. Eu diria para você que uma das coisas mais favoráveis que a gente pode fazer é a gente dar mais atenção para aquilo que é o ponto fraco, porque é ele que tem, muitas vezes, roubado a nossa capacidade de amar, de se comunicar da melhor maneira. E isso desgasta, hein?
porque todos nós temos uma capacidade de energia durante o dia. Todo mundo aqui hoje vai descansar para recuperar. E vou te falar, o nosso ponto fraco, sem o governo do Espírito Santo, ele gasta uma energia horrível. Tem pessoas que ficam cansadas e elas não sentem-se produtivas. Por quê? Porque elas estão sendo minadas e roubadas naquilo que é o ponto de fraqueza e que elas não estão percebendo. Fernando, muito bom, cara. Eu particularmente acho que foi assim uma das melhores reuniões que a gente teve até aqui. É assim, você pode ficar tranquilo que você encheu nossa caixa de ferramentas, está caindo ferramenta para tudo que é lado aqui, cara. E nossa, eu tô feliz de a gente ter gravado essa reunião, né? Porque depois a gente disponibiliza para o pessoal rever, porque é uma matéria que eu creio, como você falou, todo mundo que ousa, que deseja trabalhar com pessoas e construir o reino precisa ser um estudante da personalidade humana, de como as pessoas são, para a gente poder amá-las melhor. Né? Não para a gente dominar, mas para a gente amá-las melhor, entendê-las melhor, conduzi-las de forma melhor. Eu acho que quem ama quer entender como é que o outro funciona para poder ser o melhor servo, né? Porque a Bíblia fala que liderança é ser servo, né? Fernando, eu estou muito feliz, cara, com essa reunião. Obrigado de coração, né, por tudo que você, com tanto carinho, derramou sobre a nossa igreja, sobre a nossa liderança. Eu queria que você finalizasse, né, com talvez sua mensagem final, que você sente no seu coração, compartilhar conosco, e depois que você orasse conosco. Uma historinha? Pode ser. Posso contar uma historinha rápida aqui? Você falou de mensagem final, eu achava que eu ia orar, mas assim, uma historinha rápida. Vai lá. Em 1999, eu fui convidado para falar num evento lá na África Ocidental. E não tinha voo direto para lá, eu fui para Portugal e de lá fui para a África Ocidental. Fui sozinho. Eu encontrei a equipe lá no Senegal, depois a gente foi para Guiné-Bissau. E foi uma época, e foi um ano muito difícil, porque estava tendo uma guerra civil. Eu cheguei no final da guerra civil. Então, a minha vida foi ameaçada ali. Vi muitas vezes eles paravam a gente no meio do caminho com metralhadoras, assim, não atiravam, mas eles queriam dinheiro, enfim. Foi um livramento e foi uma coisa assim fantástica que aconteceu, que marcou muito minha vida. E aconteceu um fato inusitado. Quando a gente voltou para o Senegal e eu ia embora, eu estava lá no aeroporto sozinho, e aí o voo saiu briga dentro do aeroporto, o voo foi cancelado em 99. A internet foi chegando no Brasil aqui em 2000. Eu estava na África Ocidental. Resumidamente, o próximo voo era sábado, era quarta-feira. Eu dei um jeito lá, que foi um milagre que aconteceu, não vou contar aqui para não tomar tempo, mas eu consegui comunicar para o pessoal lá da África que eles me buscaram no aeroporto. Enfim. Só que aí eu descobri que meu visto vencia na quinta-feira. Então eu ia ficar ilegal no país. E aí eu falei, gente, eu preciso renovar o visto, porque eu vou ficar aqui até sábado. Vamos lá no Ministério do Interior. Chegamos lá, a ministra falou que não ia renovar meu visto se eu não apresentasse a passagem que ia embora no sábado. E ela falou assim, você tem que voltar aqui até meio-dia, porque amanhã é feriado aqui no país, sexta-feira, país islâmico, é feriado, você tem que vir aqui até meio-dia. Só que era 11h09, eu lembro até hoje, 11h09, eu tinha que ir no escritório da TAP, do outro lado da cidade, e tinha que voltar correndo. Antes disso, segura aí, eu tinha que sair do Ministério do Interior lá no escritório da TAP. Agora volta um pouquinho a história. Quando eu estava em Lisboa, indo para a África, eu estava sozinho ali e uma senhora me abordou, pediu para eu carregar a mala dela. E eu, inocente, botei no meu carrinho. Quando chegou lá no check-in, o rapaz falou assim, de quem é esta mala? E eu fui apontar, fui falar daquela senhora ali. Só que a mulher sumiu. E ele, na hora, me informou que aquela mala muito provavelmente continha drogas. Olha só, irmãos. Eu fiquei apavorado, mas aquele homem simplesmente emitiu uma passagem, me liberou para ir embora e larguei a mala lá e o medo de encontrar aquela mulher. Porque para mim ela estava no meu voo, era isso que eu tinha entendido. Eu fui andando atrás das pilastras, não quis jantar, comprei um pacotinho de salgadinho, entrei dentro do avião, fiquei lá quietinho sem querer conversar. Mas daqui a pouco começou a me dar uma vontade de conversar. Tinha um rapaz do meu lado, eu queria falar com alguém. Todo mundo só falava o francês, o fulacunda. Quando eu abri o pacote de salgadinho, ofereci para aquele rapaz. Ele abriu um sorrisão, puxou conversa comigo, ele era um guineense. Nós começamos a conversar. Foi uma conversa de uma horinha, depois a gente acabou dormindo e tal.
zerou, não nos vimos mais. Fiquei na África, fizemos a missão, voltei, agora volta lá para o ponto. Ministério do Interior, não vou te dar a renovação do visto. Você tem que voltar em menos de 1 hora aqui com a passagem que você vai embora. Cheguei lá no escritório da TAP, lotado de gente. Lotado de gente. E aí eu já fiquei desolado. Falei, gente, vai dar um problema, porque agora eu vou ficar ilegal. O pai já tá com problema. Mesmo assim, eu subi uma escadinha e entrei dentro da loja da TAP. Quando lá do fundo um cara levantou a mão, começou a abanar a mão e falou, Fernando! Eu não sabia nem quem era, irmãos. Eu fui lá correndo. Para resumir a história, em 5 minutos o cara me emitiu uma nova passagem, eu voltei correndo para o Ministério do Interior, cheguei 9 para o meio-dia e a ministra me carimbou o visto. O cara que me chamou dentro lá da loja da TAP era o presidente da TAP para a África Ocidental, que foi o cara para quem 1 mês antes eu tinha oferecido salgadinho. Resumidamente, o que eu aprendi dessa lição, nossa, sempre que você tiver um salgadinho, ofereça para alguém. O meu salgadinho naquele dia foi um salgadinho de verdade, livrou minha vida aquilo. E eu tenho certeza que todos nós temos algo. Deus deu algo para você. Não é frase assim para você ficar, é verdade, não, para você, você precisa, irmãos. Meu irmão, minha irmã, acreditar que Deus, ele acreditou algo na sua vida. E isso precisa ser multiplicado. Pode ser um salgadinho, mas que vai gerar uma transformação que vai mudar a vida de muita gente. Por favor, não enterre o dom que Deus te deu. Eu quero fazer uma oração aqui por você. Pode ser, Lucas? Posso orar? Amém, ora aí. Amém. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pelos meus irmãos da comunidade cristã de Lages. Obrigado, Pai, pelo Lucas, por toda a sua família. Obrigado pela minha família na fé, irmãos que estão aqui. E, Pai, sabemos que se não for o Senhor conosco, se não for o Senhor nos estimulando, nos dirigindo, nós erramos, nós falhamos. Mas nós queremos que o Senhor está conosco e nós te agradecemos. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor deu a mim de poder compartilhar algo, uma ferramenta aqui com a minha família na fé. E eu quero interceder por cada um que está aqui. Eu oro pelos filhos, aqueles que têm filhos, eu oro por todos os filhos representados aqui. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê um crescimento saudável, que o Senhor encha de saúde, que o Senhor intervenha com o teu poder. Aqueles que estão aqui passando um momento de lutas financeiras, precisando aprender novamente a gerir, a administrar, que o Senhor derrame de uma graça nova na gestão financeira, que o Senhor conecte os meus irmãos, que o Senhor coloque pessoas ao lado deles, que o Senhor dê equipes para cada um deles. E de uma maneira muito poderosa, Pai, eu oro e intercedo pelas células que eles estão servindo, essas vidas, as pessoas que estão ali, Pai, cada uma delas pertence ao Senhor. E um dia nós diremos ao Senhor como foi que nós servimos. Então que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor multiplique, abençoe, a tua graça esteja presente em cada grupo aqui representado. Que o Senhor multiplique o dom que foi dado a cada um aqui. Eu oro, Pai, que o Senhor guarde o coração e a mente, que o Senhor encha de paz cada pessoa aqui. Dê um restante de noite muito bem, que o Senhor prospere a vida de cada pessoa, que todos nós possamos ir bem em todas as áreas da nossa vida e que através dos muitos frutos que daremos, o Senhor seja glorificado. Que o Senhor enriqueça uma poderosa em todas as áreas de sua vida. No nome de Jesus, amém.